Tirar o som. Já estamos 19h30. Já estamos aqui ao vivo com Vanessa entrando já aqui conosco em mais uma Líder Live. Já vejo que Vanessa entrou, já vai me pedir a autorização que eu... E agora a tecnologia faz a sua parte. Já temos aqui algumas pessoas entrando. Débora, minha querida prima Débora. Tudo bem? O Marcelo Gabarra, meu queridão também. A gente já tá com Vanessa. Vanessa, tudo bem, querida? E aí, Láudio, boa noite. Boa noite. Você boa não noite, sabe... pessoal que tá chegando. Você não sabe com que satisfação eu recebo você aqui, esse privilégio de ter você aqui na Líder Live. Pois o prazer é todo meu, Láudio. Você sabe que você aí faz parte da construção da minha carreira. Você tem a sua parcela aí de responsabilidade no que aconteceu. Então é um grande privilégio estar aqui batendo esse papo. Eu dei um soprinho, aquele soprinho assim, mas na verdade a ventania é toda sua. Foi um soprão, né, Láudia? Que nada, foi muito gostoso. Uma ventania. Muito gostoso trabalhar com você. Então, a gente está começando então a Líder Live, a gente vai ficar esses 5 minutinhos aqui, né, aguardando aí a chegada dos nossos amigos. A Ana Maria está chegando também. Luciana, que delícia ver vocês, a Lu. Isso é que é bom de fazer. Linda! É verdade. Fazer essas lives, né? A gente tem aí a manifestação de gente muito legal entrando. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tenho aqui na frente uma tela grande que você está sendo replicada aqui, nós estamos sendo replicados na TV, me dá alguma chance de conseguir ler com dignidade, né, as interações, né? Então eu vou estar dirigindo talvez assim o meu olhar, volta e meia para cá, para ter essa visão. E tá bom. Enquanto a gente espera essa sala ficar mais cheinha, que as pessoas vão entrando, né? Eu queria explorar um pouquinho um lado que eu sei que você tem, eu sei que já está há muitos anos nesse segmento de publicidade e tal, mas eu sei que você tem um pezinho no turismo. E eu fui pesquisar no seu LinkedIn e vi coisas maravilhosas, viagens, até tem uma lista de locais aqui que você foi, Turquia, Egito, Grécia, França, Itália, Suíça, Estados Unidos, Portugal. O que é isso? Você deu a volta ao mundo? Como que é isso? Pudera, tá na minha listinha dos meus sonhos, né? Fazer a volta ao mundo. Mas turismo é a menina dos meus olhos, assim, lá vamos dizer, né? Eu tive uma agência de viagem durante uns 5, 6 anos e realmente foi um período fantástico da minha vida. Me deu a oportunidade de viajar para muitos lugares, muito deles a lazer mesmo, e muitos a trabalho, né? Fazendo vistoria em loco, né? Dos hotéis, dos destinos, dos navios. Mas foi um período incrível e que me deu muita base, inclusive, para o que eu faço hoje, né? Porque enquanto eu vendia isso, eu planejava e eu vendia sonhos ali. Então, eu trabalhava muito no risco, né? Fazendo para que nada acontecesse, prevendo qualquer tipo de problema que pudesse acontecer na viagem dos meus passageiros. Então, já foi a minha escola muito para o que eu faço hoje no meu dia a dia, né? Que tem muito mapeamento de risco. Então foi bárbaro, assim, foi um período maravilhoso. E você sabe que o que parece ser muito bom, muito gostoso, às vezes, né, em termos de trabalho, às vezes a vida dá volta, né? Então hoje, por exemplo, esse segmento, né, tá passando um sufoco danado, né, por causa da crise, né? Já vinha, em alguma medida, sofrendo com a tecnologia, né? E agora, nesses meses aí,
as coisas ficaram muito ruins, né? Eu realmente eu fico muito preocupada. Eu tenho muitos amigos ainda que estão nesse mercado. Realmente os relatos não são bons, né? O pessoal está muito preocupado com o que vai acontecer. Só que assim, Láudio, eu sou muito otimista em relação a isso, né? Eu acho que é o que a gente mais está ouvindo, essa questão do se reinventar. Eu acho que o turismo também vai se reinventar. Daqui a pouco as fronteiras vão abrir, as coisas vão voltar, pelo menos nesse segmento, a uma normalidade. É fato que essa questão toda da venda do turismo, né? Eu, pelo menos, assim, quando eu saí do turismo, estava começando a impactar muito a tecnologia, né? A venda online. Você, naquela época, se perdia muito essa coisa de procurar o agente de viagem para fechar viagens. Mas que eu continuo achando uma escolha maravilhosa para quem opta em fechar com um agente de viagem, né? A viagem dele certamente vai ser muito mais tranquila, no sentido dele não ter preocupações que um consultor de viagem pode alertar. Mas eu tenho otimismo que as coisas vão voltar para sua normalidade. Vai demorar um pouco, infelizmente, né? Mas eu acho que assim, eu acho que é olhar com otimismo e acreditar que vai dar tudo certo, né? Que vai voltar para o eixo esse mercado também. Cai naquele lugar onde, quer dizer, isso vai acontecer com vários negócios, vários modelos de negócio, né? Em que as próprias agências de viagem têm que se reinventar, inventar novos valores, né? Porque se antes havia uma dependência exclusiva, né, de você necessitar dessas pessoas, quase que um monopólio, né? Hoje você abre outras frentes. Então, é mais legal até porque aquelas que vão sobreviver, eu penso assim, quero saber a tua opinião, aquelas que vão se propor a oferecer coisas, né, acima do que vinha do antigo normal, vamos falar assim, né? Como todo mercado, né, Láudio? Eu acho agora que as pessoas, quem não estava entendendo o que vinha acontecendo no mundo, em qualquer segmento corporativo, quem não estava entendendo agora vai ter que entender na marra. Na marra. Essa que é a realidade. É pela na dor, marra. Né? É pela dor. Para Para quem realmente estava numa zona de conforto, onde não estava procurando novos clientes, tentando entender as dores desses clientes, né? Para quem estava nessa zona de conforto, agora vai ser um pouco mais sofrido, mas não vai ter outra opção, vai ter que ir atrás, vai ter que correr atrás disso, né? Mas aí, de novo, é o se reinventar dentro de todos os segmentos. Não vamos pular etapas da nossa conversa, porque nós vamos falar disso no final mais para frente, nessa horinha de conversa. A gente já está com 6, 7 minutos, né? Então eu já queria começar aqui a nossa agenda de conversa, né? Que é uma conversa bem aberta, bem legal, mas acho que vale a pena. Olha só, nós estamos também pelo YouTube, né, através aí do link do Zoom com o YouTube, mas a sua imagem no Zoom, ela está de perfil, né? Isso. Tem como fazer um pouquinho mais para chegar Deixa ao seu eu tentar rosto? fazer um pouquinho mais para cá. Melhora um pouco, Láudio? Muito então, obrigado. Ótimo. Tá ótimo. Assim fica assim melhora. perfeito. Pode continuar olhando para a coisa, mas assim dá uma visão mais do seu rosto melhor. Tá certo? Maravilha. Certo. Vanessa Mendes, muito legal. Quero agradecer a todos que já entraram aqui, que estão com a gente, que vão ficar um pouquinho, que vão e vão, vêm e vão. Todos que estão aí com a nossa live. Eu queria que você dissesse para nós, ligasse 3 pontos, né? Vanessa Mendes, o mercado onde você já atua há 10 anos, né? E Rogart, né? A empresa onde você trabalha. Faz um briefing para nós aí. Vamos lá, né, Láudia? Eu, por formação, sou publicitária. A Rogart é uma agência de produção, uma agência de publicidade, de marketing, de tecnologia. Então, eu, por formação, como sou publicitária, eu comecei lá nos meus 20 anos, eu comecei na publicidade e dei uma parada. Aquela parada que eu falei e me prometi que nunca mais na minha vida voltaria para a publicidade. Sendo que é meu sonho desde os meus 12 anos, hein? Sou brasiliense, lá em Brasília, meu grande sonho era vir para São Paulo, fazer propaganda em São Paulo e fazer minha carreira aqui.
Só que quando eu realmente ingressei no mercado da propaganda, eu achei aquele ambiente extremamente insano, né? Ali naquele momento, nos anos, vamos lá, 2000, 2001, 2002, era o momento onde a propaganda, ela realmente não preservava nem um pouco a qualidade de vida das pessoas. Então era muito legal você estar 2 horas da madrugada na agência, né? E realmente naquele momento eu vi que isso não era para mim. E Aham. aí fiquei quase 10 anos da minha vida parada do lado de publicidade. Foi quando eu me envolvi com turismo, me envolvi com logística e tudo caminha, né, como tem que ser. E logística e turismo foi uma grande escola para o que eu faço hoje, que é a área de operações da Hogarth. Legal. Então a gente é onde tudo se entrelaça, né? Quando eu voltei para o mercado, eu voltei para a DM9, trabalhei alguns anos na DM9, depois passei pela Tritone, que foi uma agência digital, onde me deu muita base também para conhecer o mercado digital. E aí foi quando eu fui para a Hogarth. E hoje eu sou realmente uma filha da Hogarth, eu sou apaixonada pela Hogarth, tem 3 anos que eu tô lá, é uma grande escola, me dá desafios todos os dias, todo dia aprendendo. Então, assim, eu vim para a Hogarth num momento de muita transformação, onde a tecnologia estava gritando muito, a questão dos dados estava gritando muito, e a gente vem implementando essas frentes na Hogarth com maior orgulho e, assim, eu sou muito feliz lá. Que a Hogarth entrega, só em linhas gerais, grandes rubricas? Vamos lá, a Hogarth é uma agência inglesa, ela nasce há 13 anos em Londres. Hoje nós estamos em mais de 23 países. Aqui no Brasil nós temos 2 escritórios, que é o de São Paulo e de Porto Alegre. São Paulo é mais voltado para a produção offline, né? Então ele está mais voltado para a questão de produção de filme. Então lá a gente abre câmera, faz realmente as locações de sets. Aí depois Aham. isso tudo vem para dentro da Hogarth, onde a gente faz toda a parte de pós-produção. Então são a parte de efeitos especiais, de tratamento de imagem, de motion 3D. Tem a frente também de print, tem toda a nossa parte criativa no nosso departamento de criação. E aí em Porto Alegre esse foco mais do digital. Então lá em Porto Alegre é o nosso centro de excelência de digital. E a gente faz muito trabalho para as outras Hogarths do mundo inteiro e É mesmo? também outras agências. Sim, a Hogarth pertence ao grupo da WPP, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Então, é um grupo muito forte, é um grupo muito estruturado. Então, a Hogarth realmente é uma escola de como fazer propaganda, né? Está em Então, quantos é essa países, entrega que você a gente falou? faz lá. Nós estamos em mais de 23 países, Láudio. O É, né? último que a gente chegou foi Itália e França. Então agora a gente também está em Portugal. Foram os últimos 3 países que nós chegamos, mas a gente está esparramado por esse mundão aí. Existe agência tão assim multinacional como a Hogarth em Tem, tantos tem. países? Sim, a WPP tem agências muito fortes, né? Como a Ogilvy aqui no Brasil, como a Young. Aham. Então essas agências também, elas estão esparramadas em alguns lugares do mundo também. Assim como a Hogarth. Eu não vou saber te precisar a quantidade média dessas outras agências, Aham. mas a WPP realmente ela é muito estruturada quando a gente está falando globalmente. Então, ela é muito, muito forte, né, com a estrutura dessas agências dela. Cada uma no seu segmento, algumas mais focadas para o lado criativo, outras mais para o lado de produção, como é o caso da Hogarth. Então, cada uma focada mais na sua entrega. Legal. Legal. Uma ideia de número de pessoas que trabalham aqui no Brasil? Hoje, no Brasil, nós estamos com 180 pessoas, mas esparramados pelo mundo. Na Rogas, nós somos em 5.000 dentro desses escritórios, né? Cento e E aí, oitenta quando a gente... pessoas aqui no Brasil. 180 pessoas aqui no Brasil. Aham. E a WPP, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente está acima de 100.000 pessoas dentro de todo o grupo. Diretora de operações. É isso aí. A minha história me põe de frente para diretores de operações de fábrica, montando turbinas, montando motores,
o que uma diretora de operações de uma agência de publicidade, que pode ser, é esse o nome, agência de publicidade. Isso. O que uma diretora de operações faz, gente? É completamente diferente dos diretores de operações realmente de outros segmentos, né? Não tem nada a ver. Bem, o que um diretor de operações faz numa agência, né? Existem dois caminhos. Um é a diretoria de operações muito focado para a entrega do produto, ela está diretamente ligada à produção, então é uma parte muito projetizada, vamos dizer assim, onde o diretor de operações ele está ligado no dia a dia dos jobs, né? Então ele está em contato com o cliente, ele está em contato com as áreas produtivas internas, até a entrega final do produto. Na Hogarth, a área de operações funciona de forma diferente. Então, quais são os meus pilares hoje na Hogarth? O que está debaixo do guarda-chuva de operações da Hogarth? É a parte de Workflow in Process, a parte de TI, que é a parte de tecnologia, a parte de BI, que é a parte voltada para análise de dados, e a parte de Facilities. Então, a gente abrange esses 4 pilares. Na parte de workflow, meu chefe ele usa uma analogia que eu acho ótima para explicar de uma forma muito resumida. Operações é o cimento que cola todos os tijolinhos da agência. Então, nós somos responsáveis por fazer toda a conexão dos departamentos produtivos, assim como os departamentos comerciais. A gente faz com que a fluidez, né, dentro do processo aconteça. Então, de uma forma muito resumida, a parte do workflow in process, da parte de documentação, a parte de respeito ao compliance, isso fica dentro de operações. A parte de tecnologia, que é toda a parte da infraestrutura mesmo, né? A gente que provisiona toda a infraestrutura da agência. A parte de dados é onde a gente analisa todos os nossos dados administrativos, é onde eu consigo entender a rentabilidade dos projetos, a otimização dos projetos, se os meus recursos estão sendo produtivos no seu tempo, é o que a gente analisa em dados. E a parte de facilities, que é a parte mesmo de sustentação da estrutura, né? É onde a gente entra com toda a parte realmente de deixar a estrutura funcional para que todo mundo trabalhe da melhor forma possível. Então, resumindo, isso é o que uma área de operações numa agência de propaganda faz. Me parece muito trabalho, hein? É muito, Láudio, é muito trabalho. Me parece muito estresse, muito estresse. Ainda mais assim, quando você... se você é o cimento que liga os tijolinhos, cada um desses tijolinhos, né, tem seus interesses, tem seus orgulhos, né, tem seus egos, né, seu espírito de competição, suas ambições, né? E você sabe que o nome dessa live é Líder Live, né? Então, conta para mim essa interação com essa malha, não é? Com que autoridade Vanessa se mete na vida dos outras áreas, por exemplo. Nossa, Láudio, você usou uma expressão que é ótima, que é bem isso mesmo. Operações se mete na casa de todo mundo. Essa que é a realidade. Na verdade, a gente fica procurando problema. Quais são os problemas que possam estar interferindo no bom andamento da agência e da produção como um todo? De novo, eu volto a essa questão do prazer de estar na Hogarth, Láudia, porque realmente a Hogarth tem um comportamento muito diferente de outras empresas que eu trabalhei. Uhum. Então, de fato, tem toda essa questão da administração realmente, né, entre pessoas, porque isso a gente vive em qualquer lugar, mas, de fato, tem uma parte que a gente já superou. Então, assim, essa parte muito do ego, essa parte dentro da Hogarth, a gente já conseguiu amadurecer. Então, esse problema, ele é o menor dos meus problemas hoje. Mas, de fato, você fazer essa interligação entre os departamentos exige muito mapeamento. Eu acho que a melhor palavra para definir, né? É lógico que é muito trabalho. Eu não vou dizer que muito estresse, Láudia, porque nada como 20 anos de carreira para fazer você ser mais centrada e menos ansiosa para as coisas. O que é centrado? É seletivo? É mais equilibrado, né? Eu acho que assim, viver com menos ansiedade. Se fosse há 15 anos,
eu poderia ter outro comportamento, mas hoje eu, no meu auge dos meus 40 anos e depois de 20 anos trabalhando, eu enfrento os meus desafios do dia a dia de uma forma mais leve. Eu ia dizer que você tinha aí uns Não... 25, 26, mas... Ah, Láudia, é porque você não viu meu aniversário de 24, que foi semana passada. Ih, parabéns para você! Eu não fui convidado para a festa. Pois é, né, gente? Por que será? mas eu acho que, assim, eu não tenho uma fama de ser a pessoa mais calma do mundo, tá, Láudio? Eu, muito pelo contrário. Mas eu entendo que eu hoje consigo levar as coisas com muito mais equilíbrio do que alguns anos atrás. Muito mais, certamente. Muito mais equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, né? Você sabe que... Láudia, tem que ser, né? Equilíbrio é a palavra. Aliás, Aristóteles falou, né? Que a virtude está na mediana, né? Então, temos que respeitar esse senhor, porque ele deu uma bela contribuição para o mundo, né? Então, nada do... A virtude está entre dois vícios, a falta e o excesso, né? Então, a mediana é o local onde temos que permanecer a maioria do tempo, é que às vezes descompensa mesmo, é ou não é? Tem os momentos que descompensa, é inevitável, né, Láudia? Tem dias que realmente dá aquela vontade de ir no banheiro e chorar, né? E acontece. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem, e eu acho que faz parte, eu acho que isso faz parte do amadurecimento, até de você entender esses momentos mais difíceis, esses momentos mais duros. Eu acho que a gente tem que se respeitar como pessoa, né? Acima de tudo. Somos profissionais, estamos aí no dia a dia enfrentando vários desafios, mas somos pessoas e a gente tem que respeitar os nossos momentos de fraqueza, que é uma coisa, né, Láudia, que, de novo, nada como a maturidade. No meu auge dos meus 20 e poucos, 30 anos, a gente não se permite nem ser fraco, essa que é a realidade. E hoje eu me permito ter esses momentos de mais fragilidade, vamos dizer assim. Nossa, você trouxe o gancho. Agora você trouxe o gancho. Porque me parece que perceber as fragilidades e até mesmo demonstrá-la está se transformando na maior virtude do ser humano na vida corporativa, né? Soft skill ali, ó, bombando. Há alguns anos atrás eu escrevi uma matéria inspirada numa outra matéria, chama Guerra dos Sexos, que observava, quer dizer, a frase final machos alfas, liberem seu feminismo, sua feminilidade, na verdade. Por quê? Porque a percepção era que todo aquele arcabouço de qualidades, né, de competências que um líder de sucesso, né, tinha, e ainda tem, vivemos num mundo híbrido, a gente não pode descartar essa verdade, né? Vivemos num mundo híbrido. Todo esse arcabouço de qualidades, né? Resposta para tudo, né? Comando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, autoritarismo, né? Todo esse elenco de habilidades foi durante muito tempo, e ainda é em algumas organizações, muito respeitada, né? Muito respeitada. Uhum. E a minha observação é que ao longo dos anos, as mulheres que vão chegando em posições de destaque dentro das corporações vão se adaptando a esse ambiente e se transformando em pessoas que normalmente não são, quer dizer, mais masculinizadas para poder bater na mesa, para poder se fazer respeitada diante de uma comunidade que solicita esse tipo de atitude. Só que agora, né, o que está acontecendo com a massificação da tecnologia? O que resta para o ser humano é ser humano, é ser humano, né? E o ser humano, as qualidades humanas se aproximam muito mais das qualidades femininas, na minha humilde opinião.
qual é a sua trajetória diante dessa oferta de raciocínio que eu te coloquei aqui? Ah, não, você colocou, são vários assuntos, né, Láudio? Eu acho que tem aí uma questão de um comportamento dentro das empresas, dessa questão do hierarquia que você falou, né? Manda quem pode, obedece quem quer. Existe Quem tem isso, juízo, que quem de tem juízo. fato... exatamente, quem tem juízo... Quem quer não. Quem quer, se não... quem bem que podia, né? Mas não. Que de fato ainda persiste em algumas empresas. Confesso que eu vejo cada vez menos, até porque as empresas nesse modelo, elas não estão conseguindo mais ser sustentáveis no sentido de manter o seu time, né? As pessoas hoje são muito mais seletivas em relação a isso, as pessoas não aceitam mais esse tipo de comportamento. Quando a gente começa a falar em diferentes gerações, então, aí que fica super pulverizado esse tipo de comportamento. Existem gerações hoje que não aceitam, não entendem esse tipo de hierarquia. E nós que somos de uma outra geração, a gente tem que procurar entender qual que é a visão deles, ao mesmo tempo se adaptar e ao mesmo tempo fazer com que eles também aprendam um pouco da nossa história. Essa é a parte que eu falaria mais desse modelo hierárquico que eu posso dizer que é extremamente ultrapassado. Agora, quando a gente fala em questão de mulheres, né, Láudia? Aí a gente poderia ficar aqui horas só antes de conversando passar sobre para a isso. mulher, deixa eu te falar, tem aqui um comentário nosso do C. Gonçalves, né, dizendo a liderança é compartilhada. Né? Então, Exatamente. essa capacidade de aceitar um compartilhamento da liderança é uma coisa que requer muita humildade do líder. Né? Mas, Láudia, requer muita humildade, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que esse também é um assunto meio polêmico para mim, né? Porque durante, assim, esses últimos anos, a gente lendo muito sobre todas as gerações que estão aparecendo, quando a gente começa, geração X, e aí a gente vai falar sobre essas gerações, tem muita particularidade de cada uma delas. Mas o que acontece é o seguinte, como eu estava te falando, eu acho que a gente tem que aprender com essa geração, tem muita coisa que a gente tem que se tornar mais flexível, porque a gente veio de uma escola onde realmente existia aquele que mandava, e aí tinha aquele que teria que obedecer, a gente veio dessa escola, e o que eu venho procurando aprender nesses últimos anos é me flexibilizar em relação a isso. Só que aí é onde entra a minha parte polêmica também, que é onde eu falo para algumas pessoas hoje de 20 e poucos anos, de 30 anos, que também é necessário escutar um pouco a voz de quem tem um pouco mais de experiência, Láudia. Muitas coisas que a gente tem aí dessa nossa escola, que ela é muito atual para hoje. Então é muito importante que essas pessoas também de outras gerações, essas gerações mais novas, também respeitem um pouco a trajetória e a experiência. Eu sou muito a favor dessa teoria. Então eu acho que são os dois lados, né? São os lados de quem nós que temos que sermos mais flexíveis e aqueles também que têm que respeitar um pouco mais a trajetória. Mas aí então, eu acho que, assim, quem é que tem que dar esse tom, né? Porque você concordo perfeitamente. Não é, de novo, estamos chegando no Aristóteles, né? É a mediana que regula o bem viver, né? Dentro de uma organização. Mas no caso, a maior responsabilidade, né, de lidar com essa preparação de terreno, não é? Recai sobre o líder, né? Lógico, é lógico, mas é natural que seja, né, Láudio? Afinal de contas, o líder está nesse papel porque ele já vem trabalhando essa soft skill. Ele já tem aí alguns anos, né, de estrada, onde permite que ele seja mais maduro em relação a isso. O líder tem que ter realmente a serenidade de entender esse equilíbrio. Até onde ele vai, até onde ele aperta, até onde ele recua. E aí ele ser meio que esse mentor dessa outra geração e dando esse tom. Definitivamente a responsabilidade do líder. Por isso que essa liderança, que eu posso colocar como arcaica, essa liderança dura, onde não se conversa, onde não se escuta, onde não se debate, isso está extremamente ultrapassado, isso não cabe mais dentro das empresas, né? Isso não tem mais espaço. É aquela frase que diz, você não é pago para pensar. Não é isso? Né? É o jargão, né? Você não é pago para pensar, né? Faça o que eu mando. Coisa horrorosa, horrorosa, pelo amor de Deus. Agora, me diga uma coisa, vamos lá, vamos botar um pouco de pimenta, porque está muito soft,
né, nisso aí? Vamos lá. Né? Qual o papel da pressão de resultados e qual o papel da pressão dos lead times, né, dos calendários de entrega, nessa relação mais tranquilona de líder, liderado? Qual é o papel disso aí? O que acontece? Eu acho que não é questão de ser mais soft, né? Eu acho que é ser uma relação mais equilibrada e mais madura. A relação com muito respeito sempre, só que, de novo, o que manda é realmente a produção, Láudia. Não tem jeito. Nós vivemos no mundo corporativo e é natural que se seja assim. Então, não adianta a gente ter a utopia de viver nesse mundo onde tudo são flores. Não são. Nós temos o nosso momento onde realmente nós temos as nossas entregas para que elas precisam sair, elas precisam ser feitas. E isso eu acho que é o que tem que se olhar o tempo todo. Mas, de novo, é olhar para isso respeitando os colegas de trabalho, respeitando o time como pessoas. Eu acho que essa é a grande mudança e é o aprendizado que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos. É trabalhar essa entrega com respeito. Não tem essa de não pensar. Pelo amor de Deus, o que a gente mais quer dentro das empresas hoje são cabeças pensantes, trazendo novas ideias, trazendo coisas frescas pra gente, coisas que de repente eu já tô míope para enxergar. E algumas coisas é fato. Tem coisas que uma geração mais nova, que alguém vai trazer alguma novidade, que pode super agregar para a empresa. Então, eu acho que é isso. Existe a questão da pressão, que ela está ali, ela é consistente e ela não vai sumir. Só que a gente tem que trabalhar essa pressão de uma forma equilibrada, né? Sem sair na loucura. Tem uma contribuição do Júlio. Júlio, meu amigo, foi meu entrevistado da última Leader Live. Ele está dizendo que os conselhos de administração estão hoje multidisciplinares, com jovens mais experientes, trazendo, né, um outro olhar, né, para as discussões. Eu diria que tem muitos jovens aí brilhantes, né? Eles trazem realmente um novo frescor para o dia a dia da gestão das empresas, com ideias muitas vezes muito bacanas. O que eu venho batendo muito na tecla é que existe uma parcela dessa geração, dessa turma mais nova, que precisa muito trabalhar soft skill. Muito, muito. Então, assim, são pessoas muito inteligentes, pessoas que têm muito a agregar, é óbvio, né? A gente está dando exemplos, assim, do que a gente vê no nosso dia a dia. Só que, de novo, a gente está encontrando muitos jovens muito nervosos, muito ansiosos, muito sem paciência, muitos jovens que não têm a resiliência de aceitar determinadas coisas. Então, o que a gente vem batendo muito é a questão do trabalho de soft skill. Né? E aí entra numa questão comportamental, né? Porque a geração Z, né? Que é a geração Sim. que começa a entrar no mercado de trabalho, né? Que até havia uma colocação horrível, que dizia os zumbis, porque estão sempre se relacionando por uma tela de computador e não se relacionando presencialmente, né? Então, acho que uma das coisas, não sei se você vai concordar, penso que sim, habilidade interpessoal. Habilidade interpessoal é uma coisa que eu vejo que as empresas, os formadores, os educadores precisam elaborar com mais força nessa geração ainda, não? Sim, sem dúvida nenhuma, Láudia. As empresas estão investindo muito nisso, mas é importante dizer, a empresa tem uma parte nesse processo, mas o que as pessoas precisam olhar, esses novos entrantes no mercado, né, esse novo grupo de pessoas, de jovens que estão entrando, eles precisam entender que não é só a empresa que entrega isso. Essas pessoas precisam procurar por si só esse desenvolvimento pessoal, esse desenvolvimento comportamental. Precisa trabalhar essa questão do soft skill, trabalhando mais o seu equilíbrio dentro das corporações. Então, existe sim a parcela de responsabilidade da empresa, onde a empresa vem com treinamento, vem com condutas, mas se eu puder, né, deixar um conselho, uma orientação do dia a dia, eu convivo com muitos jovens, e a gente fala isso muito dentro da Rogart. As pessoas precisam saber que elas têm a sua parcela de responsabilidade no seu autocuidado, no seu autoconhecimento.
Porque quando ela olha para si, quando ela se cuida, ela certamente vai se tornar um profissional muito mais centrado, muito mais equilibrado e pronto para os desafios, entendeu? Meu coração está palpitando para elaborar mais sobre esse assunto, umas 332 perguntas, mas eu quero pular para um outro. Vamos lá. Vanessa Mendes, esposa, mãe, mulher, lidando com essa trajetória que começa, não sei, 2000, né? Começa em 2000 e se transformando numa diretora, tudo tranquilo, né? As pessoas abrem as portas e falam, Vanessa, que bom que você veio, sente aqui, vamos promovê-la, né? O que você me conta a respeito desse mundo louco, hostil para as mulheres dentro das corporações? Vamos lá, Láudia. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, muito porque eu acho que se eu posso ter um pouco de voz para falar sobre isso, eu acho importante isso ser falado. Eu venho, de novo, né, de uma geração onde a mulher realmente era colocada de uma forma extremamente absurda. E eu peguei essa geração. Muitos dos dos jovens que estão hoje dentro do mercado sentem, muitas mulheres sentem, isso ainda faz parte muito da rotina da mulher, muito. Só que quando a gente fala de 20, 10 anos atrás, eu não consigo acreditar nas coisas quando eu me lembro de coisas que mulheres viviam dentro das empresas. Eu mesma fui várias vezes vítima de machismos, até de próprio assédios. Então, assim, e é incrível, Láudio, como é cruel isso, como é cruel com as mulheres isso. Porque enquanto você é muito nova e você ainda não se conhece muito o seu papel no mundo, vamos dizer assim, a força que você tem, a segurança que você tem, que é natural do desenvolvimento de qualquer pessoa. Até você ter uma maturidade para você se conhecer e você ser firme no seu papel, você tem uma trajetória ainda de muitos momentos de insegurança. E eu tive esses momentos. Então eu já tive situações dentro de empresa onde você era assediado e você não sabia como se comportar. Né? Então, aquela coisa, o que hoje, antes se acontecesse, seria uma outra reação. Mas antes você ficava sem reação, você não sabia o que fazer. Você fingia que não entendia, você ria. E muitas vezes a gente tinha aquele comportamento porque nós fomos ensinadas a fazer dessa forma. Né? Então, assim, hoje o meu grande orgulho, Láudio, é viver numa época onde a gente pode ter voz sobre isso. Onde isso é falado, onde isso é aberto, onde eu posso estar aqui conversando com você e falar tranquilamente, com toda a força e falar, sim, já sofri assédio dentro de empresa, já fui vítima de machismos nojentos, não tem outra palavra para falar. Ainda acontece, e é uma luta diária. É uma luta diária dentro das empresas. E mais uma vez, eu volto a falar da Rugart. Por isso que, assim, eu vejo a Rugart tá muito no meu coração, Láudia, porque a Rugart olha muito para isso. Então, a gente trata esse assunto de uma forma muito séria, muito direta. Isso é falado abertamente, isso é discutido. Nós temos grupos de discussões sobre a questão da posição da mulher dentro das empresas. Então, eu acho que assim, quem puder falar sobre isso tem que falar, tem que ser discutido, tem que ser colocado na mesa. E existe toda essa questão, né, separando, a gente guardando os balõezinhos, essa questão da mulher com essa posição dentro das empresas. Existe a mulher ainda ali como pessoa, no dia a dia. Sim, continuamos sendo exigidas para sermos as melhores mães, as melhores mulheres, as melhores profissionais. E isso chega a um ponto que cansa, tá, Láudio? Às vezes isso dá um cansaço gigante. Mas aí, de novo, vem a maturidade. Se eu pudesse falar para a Vanessa, de 20 anos, dizendo assim, olha, calma, não precisa dar conta de tudo. Uma hora você vai conseguir fazer isso e entrar no equilíbrio. Eu acho que é o momento que eu estou vivendo hoje. Né? Eu consegui chegar no equilíbrio. Então, hoje, eu tenho a minha casa, onde o meu marido divide as coisas igualmente. Então, não tem essa do famoso ajudar. Não, é responsabilidade dele tanto quanto a minha. Assim como a minha filha respeitando o meu espaço de profissional, tendo os meus momentos como mãe e filha, que eu me dedico para ela.
Então, assim, é o equilíbrio. Então, se eu pudesse falar, né, para jovens mães, jovens executivas, que isso é possível, é possível. É possível. Eu queria fazer um registro aqui, porque eu dei uma bela estudada, né? Como eu faço sempre, eu dou uma olhada no site de onde a pessoa trabalha e tal, mas confesso que eu me prendi mais no site da Hogarth, porque foi me encantando. Né? Em várias coisas, aliás, aconselho, entrem no site da Hogarth, né? Porque É incrível mesmo, modéstia à parte, é incrível. a construção a gráfica é maravilhosa e as mensagens são lindas, né? As iniciativas. Quero citar duas delas que têm a ver com o tema que a gente está levando, que que é o MD, Mom and Dad, né? Mamãe e Papai, né? Que são iniciativas que dão apoio às funcionários, funcionárias, mães, pais, com relação à educação dos filhos, né? Com relação a, eu não sei bem exatamente, mas é um apoio que se dá Uhum, às mães, né? Não é isso? uhum. Deixa eu falar o segundo para você pegar, comentar os Isso, dois. O segundo chama Tarsilas, não é isso? Tarsilas, tem isso. 4 pilares Tarsilas, que é uma iniciativa que depois você fala. Igualdade de gênero, bem-estar, feminismo por meio de experiências e valorização do papel da mulher. Fala desses dois programas da Hogarth. Vamos lá. O primeiro programa é um programa global, então ele é um programa que visa dar suporte justamente nesses primeiros momentos da vida do bebê, né? Então, o que acontece? Ele tem outras particularidades, mas um deles que me chama muito a atenção, Laude, de novo, né? Tudo a gente volta sempre no cerne da questão que é olhar para o indivíduo como pessoa, com a particularidade da vida dele e a empresa vindo como suporte nesse momento. Então, principalmente para aquelas mães e pais tiveram um bebê. Então, na Hogarth, o pai não volta na mesma semana, né, para o trabalho. Ele também tem um período maior para ficar em casa, justamente cuidando do bebê. A mãe, depois do período de licença maternidade, ela tem ainda uma fase de transição. Então, ela começa com uma transição onde ela faz meio período, né? Agora não tanto mais o home office, que tudo vai mudar, mas antes era meio período home office e meio período no escritório. E até durante um tempo, continuando trabalhando via home office, justamente para poder estar mais perto do bebê. Então, são algumas das ações que a Hogarth faz, justamente nesse movimento de apoiar e incentivar aquelas pessoas que querem viver a paternidade e a maternidade. Então, vem nesse suporte. E não com aquele sentimento que muitas empresas ainda têm de ser um movimento meio castrador em relação a esse assunto, onde engravidar vira um tabu, que é mais um ponto da questão que é falado no feminismo. Aliás, nem é contratada, né? Às vezes, né? Nem é contratada nem porque contratada. não se pode perguntar, mas percebe-se que vai engravidar em pouco tempo, então essa não serve para a empresa, né? Exatamente. E na Rogash a gente tem uma visão completamente diferente sobre isso. Então, assim, a busca para dar esse conforto psicológico para essas pessoas, para elas terem tranquilidade de verem esse momento, que é um momento tão especial, a gente super incentiva isso e faz de tudo para que essa pessoa se sinta o mais confortável possível. Já o movimento do Tarsilas é um movimento lindíssimo, é um movimento aqui do Brasil, tanto é que ela chama Tarsilas, em homenagem. É um movimento que tem de pessoas tanto do escritório de São Paulo quanto de Porto Alegre. É um movimento incrível, um movimento super maduro, onde são tidas discussões relacionadas ao feminismo em geral, tanto dentro do trabalho quanto fora. Então, assim, é um lugar onde as mulheres têm voz, onde elas trazem as suas dores, onde elas trazem as suas questões, onde nós levantamos bandeiras, sim, para a gente colocar a voz das mulheres de uma forma muito mais alta nesse mundo. Eu li alguém que falou aqui embaixo, Láudio, que agora eu perdi aqui. Foi o Júlio, né? Dizendo que ninguém precisa se masculinizar para ser respeitado. É exatamente isso. Isso não cabe. E é absurdo a gente pensar que em algum momento foi assim.
Então, existe até uma correção de uma palavra que eu venho me policiando hoje em dia, né? Porque a gente falava muito da questão da igualdade e hoje a gente busca muito mais a equidade, né? Que é justamente falar, a gente não quer ser igual ao homem, a gente nem pretende ser igual ao homem, até porque a gente ama ser mulher, nós adoramos o nosso jeito de ser mulher. Até né? mesmo então, porque assim, as qualidades femininas é que vão dominar o mundo daqui para frente. Então, quer dizer, fiquem mulheres. Fiquem mulheres. Eu diria que assim, eu aposto muito e eu torço muito para que os homens também tenham muito dessas questões, né? Que eles aprendam muito do comportamento feminino. Assim como, de fato, Láudia, as mulheres aprenderam muito com os homens, e tá tudo bem, é isso. Bem. Né? É a equidade, são os dois lados aprendendo. Isso não é uma guerra, não é uma disputa dos sexos, não é uma disputa de braço. O que se quer realmente é cada um no seu espaço, com os seus direitos, com os seus deveres, e todo mundo sendo respeitado. É isso que a gente quer. Mas esses homens vão aprender pela dor, né? A dor ensina com um certo rigor, né? Então, acho que vai funcionar. Eu já tive algumas discussões, por isso que eu te falo que é um assunto para mim, que ele é um assunto que eu gosto muito, porque eu já tive que bater de frente com alguns. Mas assim, eu vejo que pelo menos do meu convívio, eu vejo muito mais homens aprendendo de uma forma mais rápida do que se imaginava, tá, Láudio? Então, assim, às vezes a gente até vê, um dia um colega falou assim, gente, tá um negócio esse movimento de mulher que eu fico até com medo do que falar, porque eu fico com risco do que falar. E eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou te falar duas coisas. Esse medo que você tem de falar, para falar hoje, as mulheres convivem com esse medo desde sempre. A gente sempre teve medo na hora de abrir a boca numa reunião e a gente ser taxada como qualquer outra coisa. Então, tá tudo bem você sentir esse medo agora. Ok. E outra coisa, na dúvida, não fale, fique calado. É isso, na dúvida, pergunte depois. Fique calado. O silêncio é uma prece, né? Exatamente. Você sabe que é sempre assim, a crítica sempre vai existir. Se você está numa posição de ser mais auditivo, de compreensão maior, você é fraco ou fraca. Se você então eu vou gritar, você quer? Você é um estúpido ou uma estúpida. Então, a crítica sempre vai existir. Né? O importante é que a gente faça a coisa, né, com consciência, dentro das nossas convicções e valores. Exatamente. De novo, Láudia, eu preservo muito a questão do respeito. Eu acho que é um valor que está na minha lista, na minha lista é o número 1. Respeito ao próximo, eu acho que cabe em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer segmento, seja como for. O respeito é muito importante. Agora, essa questão da fragilidade, se gritar, se não gritar, lógico, né? Voltando ainda para o assunto do feminismo, a gente já cansou de ler sobre isso e de escutar. O homem, quando grita, quando fala, ele está sendo enérgico, né? A mulher é louca. Então, assim, hoje isso já vem mudando. Isso já vem mudando. Até porque, quando você está sendo combatido, a mulher está sendo combatida no momento de uma reunião onde ela recebe qualquer comentário que possa ser machista, eu, pelo menos, reajo. Hoje em dia, eu já reajo. Então, assim, por isso que eu te falo que hoje a gente tem voz. Se tem algum comentário machista, eu interrompo a reunião onde eu estou. E eu falo. É a parte da gente aprender. E a gente se sentir mais segura para falar, né, as coisas que têm que ser ditas. A gente não pode deixar de registrar também que existem mercados e mercados. Existem indústrias mais conservadoras, né, com uma cultura mais conservadora. Né? Você está numa cultura muito bacana, muito legal, né, que favorece, né, que apoia. Né? A gente não vai falar sobre isso, mas tem uma outra iniciativa que se chama Rogations, né, para os LGBTQ+, né, é uma iniciativa dentro da Rogat. A gente já está chegando num ponto do horário que eu preciso falar um pouquinho que seja, sobre essa construção do novo normal. E eu trago para você um dado, não sei se você sabe. A XP anuncia home office para sempre. Eles eu não sabia ainda. Vão sair da Faria Lima, né? O
Faria Limers estão com os dias contados, me parece, né? Os Faria Limers, não sei qual é que eu vou. Porque já tem um campus no interior de São Paulo, a 1 hora de São Paulo, e anuncia que home office é para sempre. Então eles vão investir em infraestrutura na casa da pessoa, financiar condições, né, de local físico, né? Mais a questão da infraestrutura tecnológica e tal, para as pessoas criarem estruturas, não em casa para home office para sempre. Então isso já é uma coisa que faz parte, né, desse novo normal. Fala para mim, o que é novo normal no âmbito profissional e no âmbito humano, em resumo? Ai, vamos lá, né, Láudio? É difícil resumir isso aí, mas vamos lá. Cláudia, é isso. Você já falou, acho que esse é o movimento que as grandes empresas estão fazendo, essa questão do home office, que durante muitos anos já vinha sendo discutido, né? Algumas das empresas, a Rogas já tinha um movimento de home office, a gente já tinha uma quantidade de dias por mês que a gente fazia home office. De fato, isso agora, a tendência é que aumente, né, esse período em casa. A gente não tem definido isso ainda, mas certamente isso... Depois do que a gente passou, Láudio, em questão de 2, 3 dias, a gente colocar toda uma operação funcionando dentro da casa das pessoas, tudo é possível fazer nesse formato. A realidade é que entendemos que dá para trabalhar de casa. Essa é a parte que a gente já entendeu. Ali 90%, pelo menos no meu universo, 90% consegue trabalhar bem de casa, ser produtivo de casa. Eu acho que essa questão ela precisa ser mais aprofundada, porque quando a gente olha por uma questão da empresa, não, vamos colocar todo mundo em casa, vai ser bacana, as pessoas querem ficar, muitas pessoas querem. Mas eu posso te garantir, Láudio, que a gente já está vendo um cenário onde muitas pessoas não querem. Então, isso tudo eu acho que vai ter que ser conversado. Os RH estão trabalhando muito em cima disso. A Rogas a diretora de RH da Rogas, que é a Ana, é uma pessoa incrível, ela é super estudiosa em relação a esse assunto. Não só de agora, há muito tempo ela já fala sobre o home office. Então, são várias questões. Porque tem que se olhar, Láudio, que tem muitas pessoas que às vezes moram num apartamento super pequeno com 4 pessoas. E para a saúde mental dessa pessoa não é bom ela ficar em casa, ela não quer ficar em casa. Então eu acho que são coisas que ainda serão muito discutidas, então não dá para bater o martelo, não dá para escrever em pedra. O que é fato descobrimos que dá para trabalhar em casa. Então, mas agora, tem uma diferença entre trabalhar em casa e home office. Né? Vamos estabelecer uma semântica que dá uma diferença. Né? O que a gente fez nessa confusão aí de vírus, botar todo mundo trabalhando em casa. Agora, home office é outro planejamento. O que você acha? Sim, a estrutura, né? Aí existe até uma questão de legislação, que a gente vai ter que ver as particularidades que a nossa legislação brasileira vai colocar, até pela questão de estrutura. O Júlio está falando isso, os quesitos, as questões trabalhistas também. Né? Exatamente, existe todo um movimento que vai ter que ser feito, porque a partir do momento que você determina que aquela pessoa passa a oficialmente fazer home office, existe uma estrutura, né? E a gente vai ter que se conectar à questão de legislação trabalhista. Então, por isso que eu te falo, eu acho que ainda é muito cedo para se escrever em pedra, muita coisa ainda vai rolar, eu acho que todo mundo tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Então, de novo, eu acho inevitável, as empresas que não faziam home office certamente vão adotar uma parcela do seu time de home office, pelo menos algumas vezes por semana, mas assim, eu acho que são pontos que precisam ser discutidos. Eu conheço algumas pessoas que falam que não vem a hora de voltar para o escritório, que estão enlouquecendo em casa, né? Eu, particularmente, estou adorando. Alguém falou de necessário da disciplina. É muito curioso. Eu, por exemplo, desenvolvi uma super disciplina. Então, eu tenho uma rotina mesmo de acordar, me arrumar, eu sento no escritório, tomo meu café e trabalhando muito mais do que estava, inclusive, no escritório, né? Porque a gente perde um pouco a noção do tempo. A gente não pode esquecer que, na verdade, o que a gente está fazendo, né, é enfurnar as pessoas trabalhando de casa com as crianças dentro de casa, com o marido, né, com
ou esposa, né, dividindo um espaço porque também trabalham, os dois trabalham. Não é uma confusão danada que está aí, né, nessa questão que estão chamando de home office. Na verdade, a proposta da XP é totalmente diferente. Ela vai desimobilizar, né, ela vai tirar investimento de local físico, né, e vai transformar esse investimento em condições. Agora, o ser humano vai ter que se adaptar também. O ser humano vai ter que dar essa contribuição. Tem que se adaptar a ter essa disciplina em casa, a ter essa tranquilidade. Láudio, tem muita coisa ainda para vir por essa história de home office. Assim, eu acho que as pessoas se acostumarem realmente a ficarem em casa, a perderem essa rotina, né, de sair para almoçar. De novo, tudo é uma questão de adaptação. É lógico que eu estou colocando pelo meu ponto de vista das coisas que eu venho sentindo falta. Eu estou amando ficar em casa, até porque, de novo, eu consigo ter a minha estrutura, né? Eu consigo ter o meu escritório. A minha filha já não é bebê, então ela já tem a vidinha dela independente também. Meu marido também está trabalhando de casa. Então, assim, para mim tá tudo bem, mas eu confesso que eu sinto falta daquela saída na hora do almoço, bater o papo com uma colega de trabalho. Então, são essas coisas que a gente vai ter que se adaptar e entendendo, né, nos próximos meses como isso tudo vai acontecer. O que você ainda poderá fazer quando a situação virar, será trabalhando de casa, ligar para combinar com a sua amiga do trabalho, de se encontrar num restaurante e almoçar. É verdade, né? É fato. Agora, em termos de ser humano, em termos de capacidade humana de ser mais ou menos alguma coisa. Conta para mim, o que você pensa? Ai, Láudio, eu venho num movimento tão de desenvolvimento pessoal, de entendimento e conhecimento de mim, que assim, de novo, né? Eu tô vendo muitas pessoas na quarentena sofrendo muito por estarem em casa presos. Eu, particularmente, assim, eu venho num movimento que, para quem eu posso falar, para quem eu posso indicar, para quem eu posso orientar, é falar, procurem se conhecer. Hoje em dia tem tantos lugares onde a gente pode procurar realmente esse desenvolvimento pessoal, esse equilíbrio do dia a dia, né? Então, assim, eu venho nesse movimento já tem mais ou menos uns 2 anos, e eu te falo que a minha vida mudou drasticamente, né? Quando eu aprendi a meditar, era uma coisa que para mim era totalmente fora da realidade, e hoje não passo um dia sem meditar. Tem dias que eu medito 2 vezes por dia. Então, assim, eu acho que é isso, as pessoas precisam procurar se conhecer e ficar mais centrada em si. Se a humanidade meditasse, se alimentasse bem, fizesse exercício físico, seríamos humanos muito melhores, né? Eu ainda do exercício físico não cheguei lá, mas eu vou chegar. Com fé em Deus eu vou. Isso é o ciclo que está se fechando, já você chega. A gente está chegando no final, Vanessa. Puxa vida, caramba, eu queria conversar com você mais 2h30. Né? Que delícia, né, Láudio? Mas qual seria a frase que você quer deixar como o slogan do nosso encontro aqui? Ai, Láudio, é difícil resumir tudo. Eu que falo muito, é muito difícil resumir tudo. Mas eu acho assim, eu não sei, não seria nem muito uma frase, mas eu acho que mais um conselho, né? E pode parecer piegas, mas na minha vida tem funcionado muito, que é não deixar os seus sonhos sumirem, Láudio. As pessoas olham muito para isso, assim, as pessoas esquecem seus sonhos e as pessoas tratam isso como uma utopia, como um romantismo, e não é. Então, eu acho que quando as pessoas elas têm os seus sonhos claros, elas conseguem atingir os seus objetivos de forma muito mais, não vou dizer fácil, mas eu diria que é menos difícil. Divertida. É menos difícil. Divertida. É exatamente isso. Legal. Eu queria dizer, obrigado, Vanessa. Olha só, estamos chegando bem no finalzinho. Antes que me corte, eu quero dizer que na semana que vem eu vou falar com o Carles Noviks. Ele é professor do INSPER. Ele vai falar sobre integridade na liderança, né? E ele é também sócio da KMN Advogados. Cara muito articulado, muito legal, assim como Vanessa também. Então, agradeço muito, muito, muito mesmo você aqui comigo. Um beijo. Eu que agradeço, Láudio. Agradeço a todos. Um beijo, foi um super prazer. Tá bom. Agradeço Obrigada a todo mundo por todo que se mundo conectou. Aí. Legal, muito bom. Obrigado. Vou fechar aqui Obrigada, antes que me corte. Láudio. Beijo, tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau.